Fala galera, professor Fernando na área. E hoje nós vamos estudar sobre urbanização, diferenciação por nível de desenvolvimento. Veja quais são os nossos objetivos aí. Estudar os processos de urbanização dos países centrais e periféricos e o que nós conhecemos como macrocefalia urbana e as suas consequências. Antes, é necessário que a gente relembre um pequeno conteúdo que a gente viu na aula anterior. É o conteúdo que fala sobre metropolização. Dá uma olhada. Esse processo de metropolização é muito mais intenso nos países periféricos. Exatamente por alguns motivos. Primeiro, alta taxa de natalidade. Segundo, industrialização tardia. Essas cidades do mundo periférico, na verdade, elas agregam um número grande de pessoas, diferente do que aconteceu nos países que passaram pela primeira e segunda fase da Revolução Industrial. Também agregam um grande número de pessoas, só que são cidades que se prepararam ao longo do tempo para esse crescimento. Imagina uma coisa, você tem uma casa comum e, de repente, a família cresce, ou um grupo de parentes vem morar com você, e sem que houvesse um planejamento para isso, você precisa fazer um puxadinho daqui, constrói um quarto, constrói isso, constrói aquilo outro. A casa pode até atender, mas ela pode ter alguns cômodos não funcionais, uma coisa que não funciona bem, uma porta que vai ter que ser fechada, uma sala que vai virar quarto, uma varanda que vai virar quarto, enfim. Há uma transformação nesse espaço que não foi pensado, planejado para receber um número maior de pessoas do que já tem. As cidades do mundo periférico são assim. Elas não foram planejadas. Porque, pensa comigo, quem é que pensa a cidade? Quem é que planeja a cidade? Quem é que estrutura isso, afinal de contas? Certo? Nós, infelizmente, nos países periféricos, temos uma grande realidade de cidades não planejadas, de cidades não pensadas. E elas vão crescendo à medida que as coisas vão acontecendo. Elas vão crescendo. E aí as demandas é que movem, na verdade, as grandes ações de infraestrutura, por exemplo. Então, essa é uma grande realidade dos países periféricos e das suas cidades. Só que isso gera uma série de problemas. Imagina uma cidade grande, que cresceu de uma maneira não planejada, onde você precisa resolver o problema de mobilidade urbana. Como fazer para as pessoas transitarem de um lado para o outro? Como fazer, por exemplo, para você ter espaço de moradia digna para todo mundo? São problemas. Problemas que precisam ser solucionados e são os problemas das nossas cidades. Das nossas grandes cidades, principalmente. Então, as nossas grandes cidades, elas contam exatamente com esses problemas. Desemprego, subemprego, informalidade, submoradias, onde morar. Vou colocar para vocês aqui um exemplo da cidade do Rio de Janeiro. Será que seria fácil morar pelo centro do Rio de Janeiro? Dá uma olhada nos preços dos apartamentos. 500 mil, 290 mil, 1.200.000. Será que o trabalhador comum teria condições de pagar esse preço para viver no centro da cidade? Ou seja, as nossas cidades, além de tudo, elas são caras. Elas não são acessíveis para todos. Então vamos dar uma olhada aqui como esse processo se deu, principalmente nas cidades do mundo subdesenvolvido, ou dos países chamados de periféricos. Vale a pena ressaltar uma coisa aqui. Problemas urbanos não são exclusividade de países subdesenvolvidos, certo? Em países desenvolvidos, óbvio que há problemas urbanos. Há problemas como violência, há problemas em relação à mobilidade, existem diversos problemas. No entanto, esses problemas se avolumam, esses problemas são muito maiores em países periféricos, em países subdesenvolvidos. Vamos ver aqui quais são os principais problemas urbanos que a gente pode identificar. E um deles, que a gente identifica principalmente em áreas de países periféricos, é o que nós vamos chamar de macrocefalia urbana. O que significa? É quando esse crescimento desordenado e acelerado cria um inchaço na cidade. E isso é marcado pela falta de estrutura em diversas áreas, principalmente
a chamada infraestrutura dos serviços públicos. Falando aqui sobre os principais problemas urbanos, nós listamos alguns para a gente debater. O primeiro deles é favelização. Pega a referência aí, ó. De acordo com os dados oficiais do IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros vivem em favelas. Eu estou falando de 6% da população brasileira. Vivem em mais de 6.300 favelas no Brasil. A pergunta é, isso é normal? Normal do ponto de vista de um país tão grande, a gente não ter espaço ou a gente ter que conviver com essa realidade de pessoas que têm acesso a espaço público privilegiado das cidades e pessoas que precisam e não têm outra opção a não ser viver em ambientes sem infraestrutura, em ambientes com todos os riscos que há, por exemplo, num espaço de favela. Eu digo riscos em relação à saúde, riscos em relação ao abandono que o Estado promove nesses espaços. Então, existe toda uma dinâmica que precisa ser pensada em relação às nossas cidades, correto? Isso é um dos grandes problemas do Brasil, e não apenas do Brasil, do mundo. Se a gente for pegar a América Latina, eu estou falando de 111 milhões de pessoas vivendo em favelas. 111 milhões de pessoas. São dados alarmantes. Nós teremos aqui em breve uma entrevista com algumas pessoas que poderão nos trazer um pouco mais de informação sobre a vida na favela e o combate a alguns problemas, inclusive a questão do Covid-19. Eu vou trazer nessa semana ainda para vocês uma informação bem legal, vale a pena ficar ligado. Agora, quais são os motivos do que a gente chama de favelização? O que causa a favelização? Já falei alguma coisa aqui para vocês. Primeiro é a especulação imobiliária. O preço da terra, o preço para morar, para construir uma moradia é muito caro. Imagina você que quer iniciar a sua vida, está aí procurando o seu arroba, né? Querendo casar, sei lá, querendo namorar e tudo mais, vai começar a vida. Legal. O preço das coisas é absurdo. Preço de terreno, preço de apartamento, tudo é muito caro. Então, o trabalhador comum que ganha um salário mínimo no Brasil, como é que ele vai fazer para conseguir construir estrutura suficiente para ter uma moradia de qualidade? Então, o alto preço, a especulação imobiliária, o custo de vida nos grandes centros realmente empurra as populações mais pobres para a periferia. Isso a gente vai chamar de segregação socioespacial. Existe essa imagem clássica aí de Paraisópolis, que quem estudou geografia e nunca viu isso, acho que ainda não estudou geografia. Dá uma olhada nessa imagem. É uma imagem clássica. Estamos falando aí da diferenciação do espaço conforme o poder aquisitivo e a capacidade de consumo de grupos que compõem a sociedade. Isso é segregação socioespacial. Agora, eu quero deixar para vocês uma pergunta. E essa pergunta aí será a nossa atividade. O que significa gentrificação? Gentrificação. Pesquisa aí e eu quero respostas. Vou colocar para vocês, principalmente os meus alunos, vou colocar para vocês o e-mail para que vocês possam me responder essa pergunta. O que significa gentrificação? Ok? Um outro problema das cidades, e a gente tem que pensar os nossos problemas, é a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte. Não é de hoje que a gente vê aqueles grandes problemas, principalmente nas grandes cidades, de trens lotados, metrô lotado, ônibus, enfim, a dificuldade de mobilidade do trabalhador, o cara que demora 5, 6 horas para chegar no trabalho, que tem que acordar muito cedo, enfrentar um trânsito todo para chegar no seu local de trabalho, vai perdendo qualidade de vida, vai perdendo alegria, vai perdendo o ânimo no meio dessa jornada até chegar ao local de trabalho. Isso é um problema das cidades, a questão da mobilidade. Eu vou trazer para vocês aqui um depoimento de uma amiga que mora no Rio de Janeiro,
e que vai falar um pouquinho para a gente sobre a dinâmica do que é viver no Rio de Janeiro e andar de ônibus de um lado para o outro, ter que depender disso, daquilo outro, para poder se mobilizar. E olha que ela não mora num lugar de difícil acesso em relação ao trabalho, mas ela vai trazer para a gente algumas das suas experiências. Então, morando no Rio de Janeiro, a gente ainda tem muitos problemas de mobilidade urbana. Eu ando mais só de trem e ônibus, por causa do trabalho. O trem, a gente ainda tem muita dificuldade, assim, de conseguir conciliar os nossos horários com o horário deles, por exemplo. Às vezes a gente fica muito tempo esperando o trem, que eu vou no contrafluxo, estou indo para a Zona Norte e as pessoas estão vindo mais para o centro. Aí eu tenho muita dificuldade de conseguir pegar o trem e chegar no horário certo no trabalho por conta disso. Eles parecem que botam muito mais trem descendo, é claro, porque tem muito mais gente vindo, do que subindo. Tem vezes que eu fico 17 minutos esperando o trem para poder conseguir ir para o trabalho, coisa que demora uns 15 minutos daqui da Praça da Bandeira para o Meia. Em relação a ônibus, é a mesma coisa. Às vezes eu fico muito mais tempo no ponto de ônibus esperando os ônibus do que realmente dentro do ônibus. E outra coisa é eles falarem que tem ar-condicionado e tudo mais, mas quanto mais a gente precisa de ar-condicionado, que são nos dias bem quentes, o ar-condicionado nunca funciona. E tem muito ônibus que tem goteira. Às vezes a gente não tem lugar para sentar, porque os assentos estão todos molhados por causa de goteira, de ar-condicionado. É muita sujeira, não só sujeira da gente, né? Porque a população também suja, mas eu digo de mofo, essas coisas todas. Uma vez eu peguei um ônibus que o assento estava quebrado. Eu sentei, eu não reparei. Quando ele foi fazer a curva, eu quase caí. Se não tivesse segurando no banco da frente, eu teria caído. E é isso. Eu enfrento algumas... Eu acho que eu ainda enfrento poucas dificuldades porque eu trabalho perto do... Eu moro perto do meu trabalho. Em cerca de 20 minutos eu estou no meu trabalho. Um pouquinho mais de 20 minutos eu estou no meu trabalho por conta desse lance de ficar esperando o ônibus. Mas quem mora mais distante, a dificuldade ainda é bem pior. Às vezes eu tenho que ir para Vila Valqueire, que é um bairro um pouquinho mais distante. Às vezes eu demoro mais de 1 hora para chegar, coisa que demoraria 40 minutos, sabe? Não só por conta de engarrafamento, é claro que tem muito engarrafamento, mas é por causa mais disso, da gente ficar esperando o ônibus. E a gente mora numa cidade com bastante violência, tem certos horários que não passam mais com tanta frequência os ônibus, sabe? Aí a gente se arrisca aguardando nos pontos. Essa é a grande dificuldade aqui. Vocês podem ter percebido aí também que a Carol falou para gente sobre um problema de violência, o medo, por exemplo, de esperar o ônibus à noite num determinado lugar. Gente, um dos grandes problemas das nossas cidades é a violência. Eu vou trazer para vocês aí um Atlas da Violência. Dá uma olhada nisso. Atlas da Violência. Existe um mapeamento de todo tipo de violência no Brasil e, é claro, essa violência é praticada nas cidades. Existe um setor de inteligência que pesquisa tudo isso e que coloca esses dados dentro de uma perspectiva para estudo, para que os governos possam se organizar. Agora pensa, eu estou falando que as nossas cidades, elas não são lugares, principalmente para as mulheres. A cidade não é um lugar seguro, não é um lugar que ofereça segurança, qualidade, possibilidade de ir e vir sem medo de ser agredido, sem medo de ser espancado, sem medo de ser assaltado. Então, essa é uma grande realidade, principalmente nas cidades do mundo periférico. Ah, professor, então não tem violência nas grandes cidades dos países centrais? Claro que há violência. Há violência, mas o nível de violência é bem menor. Essa é a grande verdade. Existe muito mais segurança. A pessoa ir à rua, a pessoa, enfim, se mobilizar para o seu trabalho. Existe muito mais estrutura para isso. A grande verdade é que nós falhamos em diversos setores e as nossas cidades carregam essas deficiências. Isso é uma grande realidade. O primeiro tipo de violência que eu queria dizer para vocês aqui é o abandono do Estado. Então, tem áreas que o Estado consegue chegar e outras não. Então, isso é um tipo de violência. Imagina uma área em que há escola de qualidade em outra que não há escola nenhuma. Isso é uma violência.
É uma violência, porque o cidadão está colocado numa condição de não ter acesso àquilo que lhe é de direito. Ponto. Segunda coisa, áreas que são dominadas pelo tráfico, pela milícia. Eu vejo muita gente romantizando tudo isso, mas não tem nada que romantizar, não. A situação é séria. Só quem vive em áreas controladas pelo tráfico, pela milícia, sabe como dura é essa realidade. Não é fácil, não é fácil. Então, eu estou falando de uma violência que está colocada no dia a dia das pessoas. Essa é uma realidade das nossas cidades. Esses são problemas que a gente precisa discutir. Para finalizar, eu deixei esse assunto por último para não quebrar a sequência. Eu vou falar para vocês o que significa megacidades. O que são megacidades? Parece que esse conceito aqui ficou meio que descolado no meio desse nosso papo aqui, mas na verdade não. Megacidade, gente, é uma coisa difícil de se entender. Brincadeira. Megacidade, eu estou falando de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Só isso. Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Agora, existe uma perspectiva para a gente entender isso. Nos países que se industrializaram primeiro, é bem comum você encontrar cidades grandes, cidades como, imagina, Tóquio, meu Deus do céu, 37 milhões de pessoas. Estamos falando de grandes cidades. Eu vou colocar a lista para você aí. Agora, uma realidade que se observa é que no mundo periférico, nos últimos anos, cidades estão tomando um corpo cada vez maior, estão se tornando cidades grandes, cidades que estão crescendo num ritmo muito acelerado. Isso é um reflexo desse movimento de vida nas cidades e principalmente nos setores onde há uma oferta de emprego, principalmente no setor terciário, certo? Estou falando aqui dos países periféricos, dos países também chamados de subdesenvolvidos. Ok, gente? Esse é o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!